Saudações rubro-negras! Que bom estar com vocês! Dia de jogão do Flamengo, né? Dia de se classificar na Copa do Brasil e avançar nos campeonatos aí, que o Papai do Céu nos ouça. Mas que bom estar com vocês aqui, muita coisa para falar sobre o Flamengo hoje. E olha lá, gente, o Flamengo volta a ter interesse no Andreas Pereira. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós vamos falar sobre esse assunto aí. E o Michael saindo do Flamengo, será que o Michael vai deixar o Flamengo agora? Tem propostas e proposta quente mesmo para a saída de Michael do Flamengo. Como virá o Flamengo hoje? Como virá? Será que o Flamengo vem aquele mistão, vai jogar garotada? Nós vamos saber também isso. E outra coisa, meus amigos, olha lá, hein? Luiz Angulo, colombiano, do Central de Córdoba, é oferecido ao Flamengo. Vamos falar sobre esse assunto também. Mas antes disso, eu quero contar com você, meu amigão, minha amiga que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal e gostaria muito que você nos ajudasse. De que forma? Nesse botãozão aí, inscreva-se. Gente, não vai pagar nada não, é de graça. Rubro-negro ajuda a gente aí. Vamos dar essa moral aí. Vou agradecer muito esse carinho que vocês possam nos dar aí. Também deixa o teu like. O like é importante para o crescimento do trabalho, gente. Mete o dedão no like, compartilha esse vídeo, salva esse vídeo. Isso é importante para o crescimento do nosso trabalho. Eu te peço também com carinho. Coloca a tua opinião aqui, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos aqui no nosso canal diariamente. Meus amigos, já quero começar a notícia sobre a questão do Michael, cara. Pois é, a gente sabe da fase do Michael, todo mundo sabe da fase do Michael. O Michael não está bem. Né? Foi contratado pelo Al Hilal ali, estava depressivo lá no Emirados Árabes, né? No time do Jorge Jesus. Jorge Jesus sempre dava um colo para ele, conversava com ele, e a diretoria antiga ali contratou o Michael, que era uma promessa, porque quando ele saiu do Flamengo, ele estava voando, gente. Voando, para quem não lembra. Estava jogando bola para caramba. A volta dele, até que ele fez ótimas partidas, mas de um tempo para cá o Michael realmente não tem jogado nada, tem deixado a desejar e também tem sido muito criticado, né, pela torcida. E também, meus amigos, há pouco tempinho atrás, ele diz que poderia até aceitar uma proposta para sair do Flamengo. Bom, e aí o que acontece? O Al Ahly do Catar quer a contratação de Michael. E vou mais além, quer a contratação do Michael já para essa janela que vai abrir na metade do ano. É isso mesmo. Eles pretendem conversar, avançar a conversa com o Flamengo, entrar no acordo, ver a questão de proposta, ver a questão de pagamento, né? Mas aí tem algumas coisas que ainda precisam ser faladas e ainda precisam ser debatidas. Uma delas é realmente, de fato, o Catar, além de falar com o Flamengo e o Flamengo aceitar, que eu acho que o Flamengo não vai se opor a vender o Michael, dependendo do valor, também tem os empresários dos jogadores que querem ouvir a proposta do Catar. E além dos empresários dele, também vai ser ouvido o Michael, que tem contrato com o Flamengo. Se ele não aceitar, né, ninguém pode obrigar ele a sair do Flamengo, a não ser que o Flamengo pague uma multa rescisória violenta ao Michael. O fato é esse. Então, vai haver essas conversas, mas que as conversas podem estar avançando, né? A coisa pode dar certo, a saída do Michael é muito grande. Até porque o Flamengo já vinha falando que poderia negociar o Michael. Como eu falei um tempinho atrás, coisa de 2, 3 semanas atrás, o Michael também falou que, dependendo da proposta, poderia sair do Flamengo também. Agora, será que o Michael toparia voltar novamente por Emirados Árabes? Bom, essa conversa ainda sempre, como eu falo aqui, vai dar pano para a manga, e a nossa função é sempre trazer atualizações para vocês. Bom, falando em Michael, né, o Flamengo voltou a ter
interesse pelo Andreas Pereira. Bom, quando o Andreas Pereira saiu, né, do Flamengo 2022 ali, ele disse que voltaria a jogar no Flamengo, que é o desejo dele, que ele é Flamengo, apesar, parece que os pais dele serem santistas, mas ele é Flamengo. Então ele disse que teria o desejo enorme de voltar a jogar pelo clube rubro-negro. E lá, psicologicamente, né, no Fulham, o Andrés não está muito legal. Então, o Fulham se opõe a vender o Andrés? Não, ele tem contrato até 2027, mas o Fulham não se opõe a vender o Andreas Pereira. O Flamengo volta a ter o foco sobre ele. Há um tempo atrás se interessou, depois esqueceu e agora voltou a ter o foco sobre o Andreas Pereira meio de campo, que o Flamengo vai precisar. Mas qual é a questão? Primeiro, que o Flamengo vai ter que disputar com o Marseille também, da França, que também tem interesse no jogador. Apesar que a escolha pode ser feita pelo Andrés. Eu tenho quase que 99% que o Andrés escolheria o Flamengo pela vontade que ele tem de voltar. Agora, qual é a questão aí? Além dele escolher por onde ele pode jogar, é o alto valor, né, que o Fulham está pedindo pelo Andrés. 35 milhões de euros. Galera, isso chega a aproximadamente quase 210 milhões de reais. É lógico que o Flamengo acha muito caro, está achando um alto preço, mas vai tentar negociar, tentar trazer, ainda no meio do ano, a questão ali do Michael conversando com o Fulham, vendo se diminui o valor, as melhores formas de pagamento. Se não acontecer, é o que a diretoria do Flamengo falou, que infelizmente o jogador vai ter que esperar pelo alto preço, a não ser que o Marseille também vá lá, invista em alto preço pelo Michael, mas a questão é que se for para a escolha, não tenha dúvida que o Andreas Pereira, né, quer voltar para o Flamengo. Meus amigos, como é que vem o Flamengo hoje? O Flamengo joga hoje a terceira fase, né, que o Flamengo entrou na terceira fase, contra o Botafogo da Paraíba. Gente, vencemos lá por 1-0, um jogo também complicado, né? Apesar do Flamengo ter grande posse de bola, mas as finais, aquela toda a questão. Como é que o Flamengo poderia vir hoje? Há uma grande suspeita que o Flamengo irá poupar. Eu acho ideal nesse jogo poupar e botar a garotada, pô. A garotada tem que botar. O João Vitor parece que vem na zaga junto com o Danilo. Aí fica aquela questão do Wesley ou o Varela. Posso ser sincero? Como o Wesley vai estar expulso pelo Brasileiro, não vai jogar contra o Palmeiras, né, já vai ter um tempo para descansar, coloca ele hoje. Coloca ele hoje. Joga com o jogador. Já que ele não vai jogar contra o Palmeiras, vai descansar, coloca ele para jogar. Na esquerda poderia e pode ser o Ayrton Lucas. Agora, o meio de campo que tem aquela questão. O meio de campo pode vir. Tem situações que tem Gerson e Arrascaeta, que eu pouparia os dois, Everton Ribeiro, ou Everton Araújo, também faria parte do meio de campo. Eu colocaria o Everton Araújo, colocaria ali o Matheus Gonçalves, botaria os jogadores, a galera da base que está voando, está com energia, para botar essa partida. E lá na frente ainda há uma grande dúvida se vai ser Cebolinha, Michael e Pedro no ataque ali, o Flamengo vindo com 3 atacantes. Eu também, vou ser sincero, poderia colocar o Juchoa e o Wallace Ian também para jogar essa partida. Botar essa galera, porque o Flamengo é o que utiliza menos, preste atenção, é o que utiliza menos a base, é o Flamengo, contra a questão ali que o Palmeiras e outros times utilizam muito a base, e vão bem. E esses jogadores querem jogar, querem ter minutagem, querem ter experiência, querem avançar, estão com vontade. Então eu colocaria isso. É lógico que essa escalação a gente só vai saber de fato mesmo ali coisa de meia hora, 20 minutos antes da partida. Aí a gente vai saber. Mas eu, no meu ponto de vista, colocaria, sem dúvida nenhuma, garotada no meio de campo e no ataque também. Mas há uma suspeita que pode vir Cebolinha com o Pedro e o Michael, e também pode vir o Pedro junto com o Juninho. Pô, galera, vamos botar a garotada para jogar.
Quer botar o Pedro? Até concordo. O Pedro está liberado pelo departamento médico, então ele tem que jogar, tem que dar minutagem ao Pedro. O Pedro está mal fisicamente, ainda precisando recuperar. Beleza, mas tem que testar a garotada, tem que colocar a garotada. E vou ser sincero, é um absurdo diante do Maracanã, com uma casa cheia, o Flamengo perder para o Botafogo da Paraíba. Com todo respeito, mas é um time que vem mal, vem numa decadência, e o técnico deles agora saiu há pouco tempo agora, dias atrás. Então, o time que está todo desarrumado. É impossível, seria uma decadência, com toda sinceridade, o Flamengo perder para o Botafogo da Paraíba. E lembrando vocês que vamos estar na nossa live ao vivo. O jogo acabou, nós vamos estar ao vivo aqui com vocês, naquela nossa mesa redonda que a gente faz, batendo aquele papo, dialogando sobre a partida e com a vitória do Flamengo, certamente. Bom, gente, um jogador colombiano, né, o Luiz Angulo, foi oferecido ao Flamengo. O Angulo, lembra do Angulo, que ele é do Central de Córdoba. É um atacante que atua pela lateral direita ali. E vocês lembram no último jogo, Central de Córdoba e Flamengo? Você lembra? Lá na Argentina, o cara jogou pra caramba. Ele destruiu. Jogou muita bola. Deu muito cansaço. Ainda bem que ele foi substituído, mas jogou muita bola, para quem não lembra. Ele é um jogador veloz, chuta muito a gol, e o preço que estão oferecendo é 2 milhões de euros, ou seja, cara, mal chega a 12 milhões de reais. Ele pertence ao Talleres da Argentina, mas está emprestado até junho agora para o Central de Córdoba e foi oferecido ao Flamengo. Lógico, ainda não foi nada conversado, nada dialogado, apenas foi oferecido ao Flamengo, como vários, inúmeros jogadores que são oferecidos ao Flamengo. E agora é saber se isso vinga, se o Flamengo tem interesse. Agora, pelos jogos que eu vi, principalmente o último contra o Flamengo, ele jogou muito, destruiu. O cara tem uma habilidade danada, mas eu gostaria de saber de você, meu amigo e minha amiga, se você concorda com uma vinda aí de Luiz Angulo. Vocês concordariam isso? Você acha uma boa para o Flamengo? Coloca aqui que a gente quer ler a sua opinião. Ficaremos por aqui. Um grande abraço, com muito carinho. Não deixa de ajudar o nosso canal. E vamos estar junto aí no pós-jogo, aí no ao vivo, comentando sobre a partida. Saudações rubro-negras. Beijo para todos. Fomos.